Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Jesus. Estamos aqui começando mais um trabalho. Vamos meditar em algumas passagens bíblicas. Vamos falar um pouquinho sobre Deus. Vamos falar sobre Deus. É tão gostoso falar sobre Deus de forma humilde e espiritual, né, meus irmãos? Mas falar sobre Deus de forma filosófica, aí fica difícil demais, porque Deus é muito grande, muito além da nossa compreensão. Deus é muito além do nosso raciocínio tão limitado e tão curto. Deus abençoe o irmão Josiel dos Anjos. Deus abençoe Gabriel Pontes. Deus abençoe Jamila Santiago, a paz do Senhor. Luzia Bandeira, Rita Barbosa. Deus abençoe Iraíde Costa, Alexandre Fale. Deus abençoe, povo de Deus. Vamos chegando, vamos? Paloma Vieira, Andréa Santana. Vamos fazer uma oração a Deus. Irmão Volney, lá de Lages, um abraço. Deus abençoe. Deus abençoe João Esther Pedro, Poliana Vieira. Que bênção, vamos orar. Santo Deus maravilhoso e eterno Pai, nesta hora te agradecemos, Senhor, pela bondade, pela misericórdia infinita, pela graça maravilhosa do Senhor envolvendo os nossos corações. Nos ajuda, meu Deus, a aqui explanarmos a Tua palavra com sabedoria, com graça, com unção, com virtude. Nos ensina, meu Deus, a andar na Tua santa presença, guardar a Tua santa palavra. Nos ajuda, meu Deus, enche-nos do Teu Espírito Santo, porque nós precisamos ser cheios do Teu Espírito Santo mesmo. Nos dá a Tua graça, a Tua virtude, a Tua unção maravilhosa, e faça, meu Deus, a Tua grande obra. Nos proteja, meu Deus, com a Tua graça, proteja-nos, Senhor, e fala aos corações, em nome de Jesus. Amém? Vamos falar um pouquinho sobre Deus. Quem é Deus? Os judeus, lá em Gênesis, capítulo 1, verso 1, os judeus, eles descrevem basicamente a criação do mundo na expressão hebraica Bereshit bara Elohim et Shamayim et Eretz. Inclusive, tem um jornal muito famoso em Jerusalém, o nome do jornal é Am Haaretz. Am Haaretz. Am quer dizer povos. Ha-aretz é da terra. Ha é o pronome demonstrativo, né? Pronome possessivo. Da terra. Am, ha-aretz. Aretz é terra. Eretz é terra também. Então Deus criou os céus e a terra. Mas o que chama a atenção aqui é a palavra Elohim. Bereshit bara Elohim. Elohim é como se fosse no plural. Porque no Salmo 22, quando o salmista escreve Deus meu, por que me desamparaste? Ele está dizendo Eloi. E Eloi é Deus, no singular. E se nós formos para Deuteronômio 6 e 4, a oração mais conhecida dos judeus é o Shema. Shema. Tanto que a palavra Samuel, muitos exegetas entendem que o nome Samuel é Shema El. Deus ouve. Shema. E a palavra Shema é um verbo, o verbo ouvir. E quando é feita a oração Shema Israel, está dizendo assim, ó, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echod. Ouça Israel, o Senhor nosso Deus é um só. Echod. A palavra Echod ou Ehad, no hebraico, quer dizer o número 1. Ehad. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um só. Mas como é que lá em Gênesis 1:1 está escrito Bereshit bara Elohim? E a palavra Elohim nos leva a uma compreensão de plural, como se fosse deuses. Seria por acaso, meus irmãos, politeísmo? Não é politeísmo. E os judeus não entendem por que está escrito Elohim. É porque são 3 divindades que se unem numa só. A Trindade é o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Se tem um mistério difícil de se explicar, é esse, a Trindade.
O Pai, o Filho, o Espírito Santo. Muitos não conseguem entender, assim como eu também não teria uma explicação exaustiva e que eu pudesse dizer, esta é a síntese, ou esta é a tese, ou esta é a antítese. É muito difícil. Por isso eu digo que quando nós falamos de Deus, nós temos que falar de Deus com muita humildade. Apesar de eu trazer aqui algumas observações, meus irmãos, apesar de eu trazer aqui alguns conhecimentos acerca de Deus, eu fui uma pessoa, na minha juventude, que duvidou da existência de Deus. Eu fui muito bombardeado pela teoria de Charles Darwin, que ele postulou em 1859. Por incrível que pareça, na mesma época que foi postulado o Manifesto Comunista de Karl Marx, e aquela teoria da evolução das espécies entrava no meu miolo, no meu cérebro, e me virava de cabeça para baixo. E eu ficava questionando, quem criou Deus? Da onde vem Deus? Quem é a mãe de Deus? E este mundo que nós vivemos, este mundo suspenso no cosmos, na Via Láctea, sustentada pelo Sol. Por que o brilho do Sol não se apaga? Por que a capacidade de hélio não se esvai, não se exaure, e o Sol não se apaga? Tantos questionamentos inúteis e desnecessários. O nosso Deus não é para nós ficarmos postulando teoremas e discorrendo debates acalorados sobre ele. O nosso Deus é para nós sentirmos a presença dele com humildade. Pegar uma Bíblia dessa, simples, não é nem de estudo, não é de estudo. Só tem no rodapé algumas referências. Mas nesta Bíblia tão simples aqui, na minha infância, quando eu não tinha essas Bíblias sofisticadas, cheias de estudos, alguns estudos discrepantes, contraditórios, hereges e perigosos. Naquela época não tinha, só tinha a Bíblia seca, assim, Só tinha a Bíblia simples. E eu vi muito disso. Pessoas sendo batizadas no Espírito Santo, paralíticos andando, cegos enxergando, mudos falando, e até mortos ressuscitando, seguindo o evangelho tão simples, entendendo Deus na simplicidade. No Novo Testamento encontramos o apóstolo Paulo fazendo um apelo à simplicidade do evangelho. Simplicidade. E Deus precisa ser entendido desta forma. Simplicidade. E na época, por causa de filosofia, eu acabei tentando encontrar justificativas e explicações para Deus. Procurei em Blaise Pascal, procurei em Diderot, D'Alembert, Jean-Jacques Rousseau, Thomas Hobbes, procurei em Voltaire, procurei em David Hume, Montesquieu, procurei em Galileu Galilei, Nicolau Copérnico, Johann Kepler, procurei Deus em Baruch Spinoza. Tantas opções. E muitos pensam hoje que o iluminismo tratou somente de ciências. Não, senhores. Se houve um tempo em que mais se especulou sobre Deus e sua natureza, foi no iluminismo. Claro, para tentar desvirtuar, para tentar corromper o significado simples de Deus. E quanto mais o homem procura encontrar significado sofisticado para Deus, mais parece que Deus se esconde dos homens. Mas quanto mais o homem se dobra, se ajoelha, pede misericórdia e busca a Deus com singeleza de coração, igual uma criança pequena que quer um pirulito ou um chocolate, mais Deus se revela para esta pessoa. E aí eu vejo a Bíblia se cumprir, que Deus resiste o soberbo, mas dá graça ao humilde. Quanto mais o homem é soberbo, eu sou doutor, eu sou pós-graduado, eu sou mestrado, eu sou doutorado, eu sou PhD, eu tenho especialização em Oxford, Yale, Harvard, eu tenho especialização na Universidade Hebraica de Jerusalém. Tudo isso, o apóstolo Paulo tem um nome: adubo, esterco. É isso.
por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Mas vamos falar um pouquinho sobre Deus. Quem é Deus? Quando abrimos a Bíblia no livro de Gênesis, logo no primeiro capítulo, lemos as primeiras palavras que dizem assim: Bereshit bara Elohim et shamayim et eretz. Não. Muito simples para o nosso português. No hebraico é assim que se fala. Mas em português é: no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando diz o Bereshit, o livro de Gênesis no hebraico é Bereshit. É no princípio. Mas a palavra Reshit vem de um radical hebraico, Rosh. E a palavra Rosh no hebraico é cabeça. E quando a palavra diz assim, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra, no cabeça criou Deus os céus e a terra. Quem que é esse princípio? Quem que é esse cabeça? Jesus. Mas tem que ter humildade para aceitar isso. Sabe por que os judeus ainda estão na idade da pedra, na compreensão do Messias? Porque eles não aceitaram essa verdade tão simples, que era o Messias. Não acreditaram porque era pobre e trabalhador. Quem vai dar crédito para um pobre trabalhador? As pessoas são acostumadas a dar crédito para quem usa aquele anelzão de formatura, maior do que a testa do pregador. Perfumes sofisticados, alguns até afrodisíacos. Carrões importados, luxuosos. E, sem dizer, uma retórica implacável. Um discurso formidável. É para isso que as pessoas atentam. Quem é você? Ah, eu sou de Nazaré. Nasceu onde? Em Belém. Ué, mas em Belém eu não ouvi dizer que tem alguma maternidade de ponta. Não, eu nasci numa manjedoura. E você está dizendo que você é o quê? O Messias? Você está entendendo por que os judeus não aceitaram? Por causa da simplicidade de Cristo. Mas ele é o cabeça. É a pedra de esquina que os edificadores rejeitaram. Mas você que é novo convertido, você não rejeitou, não é? Você aceitou. Através deste versículo temos a declaração de duas coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra. Temos a declaração de duas coisas. A primeira, que Deus existe. A primeira, porque se ele não existisse, ele não teria criado. E a segunda, ele é o criador de todos os seres viventes e de tudo o que existe. Deus é o criador. Mas para ele ser o criador, ele tem que existir. E ele existe. Deus e suas qualidades. Os atributos de Deus, qualidades de Deus, qualificações de Deus. Todas as qualidades de Deus nos mostram quão grandes são o poder de Deus, a grandeza de Deus, a glória de Deus e a majestade de Deus. O poder de Deus, ninguém pode desafiar o poder que Deus tem, porque Deus tem um poder sobre tudo. A grandeza de Deus, ninguém pode negar o quanto Deus é grande. Você já foi na Serra do Rio do Rastro? Você já foi no zoológico? Você já foi no Jardim Botânico? Tudo que existe ali é um cultivo do que Deus fez. Se você ainda não consegue observar a grandeza de Deus porque você está no centro urbano, você não está impedido de olhar para o céu e veja as estrelas. Veja a imensidão do céu. Shamayim, céus. Deus fez tudo isso. Aleluia. Salmo 139, 1 e 6. Para onde me irei do teu espírito? Né? Ele é onisciente. Sabe todas as coisas. Onisciente. O anticristo não pode ser onisciente. Então existem algumas especulações aí que ele vai usar o Google ou algum tipo de tecnologia de informação muito mais sofisticado que o Google, se isso acontecer daqui uns 5 anos, 10 anos. Alguma coisa que venha suplantar. Deus é espírito, João 4, 24. E ele procura que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus tem existência própria. Deus é santo. Deus é amor. Oh, glória, Deus é amor. Gott ist Liebe, em alemão. Gilder Scherlich. Deus é imutável, Deus não muda. Salmo 102 e 27. Deus é justo, Salmo 145 e 17. Deus é eterno e sempre existiu. Não tem início nem fim. Eu sou o alfa e o ômega.
Eu sou o Aleph e o Tav. Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico, Tav é a última. Ele é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Onipresente. Assim como também o anticristo não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Dizem que ele fará uso dos vídeos das câmeras. Será que nós, confinados, já não estamos participando de um treinamento em massa para o estabelecimento de uma ordem ditatorial da qual não poderemos escapar? Muito em breve, só Deus sabe. Por isso vamos preparar nossa vida, Jesus está voltando. Os que duvidam, façam um exame de consciência. Vejam ao nosso redor como as coisas mudam numa velocidade assustadora, né? Ele é onipotente, ou seja, ele tem poder sobre todas as coisas. Antes se dizia que quem tinha poder era quem mandava a chuva, era quem permitia a estiagem, era quem mandava os terremotos. Dizem também que o anticristo, ele já está planejando uma plataforma de demonstração de poder através dos recursos meteorológicos disponíveis e que são artificiais. Hoje já é possível produzir chuva. Hoje já é possível produzir estiagem, dissipar as nuvens. Já é possível. Alguns dizem que através até do chemtrail, né? Rastros químicos. Hoje é possível ser mapeada as placas tectônicas debaixo da terra. Consegue imaginar isso? Não estou dizendo aqui que de Google Street View, ou de Google Ocean, ou de Google Earth. Estou dizendo de mapeamento das placas tectônicas, além da visibilidade. Consegue imaginar isso? Demonstração de poder. Ou seja, através do mapeamento das placas, é possível produzir terremotos. Mas Deus não precisa de nenhuma tecnologia artificial. Ele é poderoso, né? Quem crê diz glória a Deus. Deus é fiel. 1 Coríntios 1:9. Deus existe e nós temos a capacidade para conhecê-lo. Por sua revelação escrita, a Bíblia Sagrada é a revelação escrita. Ó. Essa aqui é a revelação de Deus. Por sua revelação, pelos milagres que ele faz e pelas muitas outras coisas que ele realiza. Isso são demonstrações da existência de Deus. Milagres que ele faz, eu tenho um filho de 16 anos e ele não falava. Ele ia completar 3 anos e não falava. E Jesus curou ele. E hoje ele fala. Para a glória de Deus, hoje ele fala. Amém, meus irmãos? Hoje ele fala. E isso é para a glória de Deus. Mas é um milagre. É um milagre. Deus tem operado muitos milagres, muitas maravilhas. São as demonstrações. Uma das demonstrações, né? Não podemos dar desculpa de não reconhecermos a Deus. Porque a própria natureza, que é a criação de Deus, é testemunha que Ele existe. Romanos 1:19 e 22. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre o testemunho que a própria criação dá da existência de Deus. Romanos 1. Vejamos aqui. Romanos capítulo 1, versículo 19. Diz assim: porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifestou, porque Deus manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem. A sua divindade se entendem. E claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, ou seja, todos os homens são inexcusáveis quanto a essas realidades. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram. E o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, dizendo-se filósofos, dizendo-se astrônomos, dizendo-se teólogos, dizendo-se doutores, tornaram-se loucos. É verdade. A trindade de Deus.
As três pessoas que compõem Deus, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são chamados de Trindade. A palavra Trindade não aparece na Bíblia. Não está dizendo escrever os três seres, ou seja, Deus é um ser trino, sendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não são três deuses, mas sim três pessoas diferentes num só e único Deus. Lembra que eu falei lá de Gênesis 1 e 1? O Bereshit bara Elohim, Elohim, no plural. O Pai, Filho e Espírito Santo. Se alguém tem dúvida, Gênesis 1 e 27. Façamos. Você entendeu? Façamos. Oh, maravilha. Né? E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Não é o 27, é o 26. Disse Deus, façamos o homem. Deus está falando com alguém. Com quem será? Com seu espírito. Com seu filho, que é o cabeça. Né? Aleluia. Mateus 28, 19. 1 Coríntios 16, 23 e 24. E 2 Coríntios 13 e 13. Aleluia. Os três são no único. Por que estamos dizendo aqui de 2 Coríntios 13 e 13? É uma referência quando diz que há três coisas que permanecem: a fé, a esperança e o amor. O maior dos três é o amor, mas a fé e a esperança estão todos na mesma galeria das existências eternas, né? Glória a Deus. O Deus Pai. A Bíblia apresenta Deus, o Pai, como Criador. Como assim o Criador? O que dá vida e o Deus de todo o universo. A Bíblia apresenta Deus como Pai, o Criador. João capítulo 5, versículo 26. João 5 e 26. Diz assim: porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Ou seja, eis aí o mistério da encarnação. O Pai dá a vida ao Filho, para ter a vida em si mesmo. Você está entendendo por que a morte não teve poder sobre Cristo? Muito menos o diabo. Porque se Cristo requer a existência, e vamos chamar isso de vida, ele não requer a partir do diabo. Ele não pede autorização para o diabo. Ele não pede permissão nem mesmo para a morte, para ele viver. Como se a morte fosse uma concessionária. Não, não é assim. É de Deus. A Bíblia apresenta Deus, o Pai, como Criador, o que dá a vida. 1 Coríntios 8 e 6. 1 Coríntios 8 e 6. Vejamos aqui, 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Estamos felizes porque os nossos irmãos estão nos acompanhando no rádio também. Que bênção, né? Que bom. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. E um só Senhor. Como é que é o nome dele? Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. Jesus está aqui. Mas numa categoria de divindade, pastor? Sim, ele é Deus. Ele é Deus. Efésios 3, 14 e 15. Abram lá, Novo Testamento ainda. Carta de Paulo aos crentes de Éfeso. Capítulo 3, verso 14 e 15. 3, 14 e 15. Por causa disso me põe de joelho diante do Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família no céu e na terra toma nome. A partir do Pai. Né? O Deus Filho. Jesus. Jesus é o Filho. O Deus Filho é Jesus. Jesus, o Filho, é Deus. Jesus veio ao mundo representando o ser exato de Deus e da sua natureza. Como assim da sua natureza? Não estamos dizendo da natureza, do mundo do meio natural, fauna, flora. Natureza estamos dizendo da qualidade, da essência de Deus. Jesus, o Filho, é Deus, veio ao mundo representando um ser exato de Deus e da natureza, da característica, dos atributos de Deus, sendo aquele que seria o Salvador da humanidade através da sua morte. Isso é Jesus. Filipenses 2 e 5. Vamos ver. Filipenses 2 e 5. De sorte
que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. Nós temos que ter o mesmo sentimento de Cristo, não o sentimento de Caim de inveja, nem tampouco o sentimento de vingança, como o sentimento de Saul, mas o sentimento de Cristo, de amor, né? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual que foi esse sentimento dele? Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas ainda que Jesus quisesse reivindicar a sua deidade, seria uma usurpação? Não, porque ele estaria no seu próprio direito, nas suas próprias prerrogativas. Verdade. Ele estaria no seu direito. Mas ele se humilhou. Mas aniquilou-se a si mesmo. Olha como Jesus é humilde. Tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. E morte de cruz. Não foi uma morte fácil, não. Não estou dizendo só por causa da humilhação, de ficar lá na cruz, vilipendiado, envergonhado na frente de todo mundo, exposto publicamente como um miserável. Por causa da dor, meus irmãos. Uma cruz pesada rasga a mão. Eu imagino minha mão tão fina, meu braço, de tão magro que eu sou, carregando uma cruz, meus irmãos. Meu Deus, você consegue imaginar? Talvez você diga, mas eu tenho um pouco mais de massa muscular, eu sou mais forte, daí você vai ser mais pesado. E o teu corpo sobre a cruz vai exercer mais pressão por causa da gravitação universal. Cruz é terrível. Cruz é terrível. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome, que é sobre todo nome. Oh, glória! Para que ao nome de Jesus, não precisa falar Yoshua, Yehoshua, Yoshoshua, e mais um monte de outras variações que nem tem cabimento, para dizer, não, o nome de Jesus é isso e aquilo. Né? Nem perca teu tempo colocando esses comentários aí, porque isso aí é tudo prosopopeia flácida. Isso aí acaba com a simplicidade do evangelho. Sai desse site, desses picareta aí do YouTube aí que não tem o que fazer, e fica aí inventando história para o nome Jesus. O nome Jesus é Jesus, é Jesus. O nome de Jesus é doce. Jesus, Jesus, Jesus. Qualquer caipira vai falar. Jesus. Qualquer caboclo, que nem eu, que sai lá do meio do mato, chupando cana, comendo mandioca crua, andando descalço. Isso sou eu, Milton Neves. Jesus é um nome simples para todo mundo saber falar. Ah, mas eu sou norte-americano, como é que eu vou falar Jesus? Fala aí, Jesus. Sou alemão, é Jesus. Ah, eu sou espanhol, Jesus. Fala aí no teu idioma, na forma como você fala, você sabe quem é. Não fique inventando, não fique enfeitando as coisas. Jesus é Jesus, acabou. Acabou. Senão vou ficar colocando minhoca na tua cabeça, tentando trazer bastante confusão, que não explica nada, como se o nome Jesus fosse uma fórmula mágica. Eis que eu vou falar o nome Jesus do original hebraico e vai acontecer algo tremendo aqui. Tararam, tantan, e não acontece nada. Jesus é um nome simples. Jesus falou, eu sou manso e humilde de coração. O nome dele é simples. O poder dele não está no nome dele. O poder dele não é uma fórmula mágica fundamentada no nome dele. Igual alguns judeus cabalistas entendem que o poder de Deus está no tetragrama. Yahvé. Não. O poder de Deus está muito além disso. E se os judeus, eles mesmos sabem a verdade, que Deus nem fez questão que o nome dele fosse conhecido por algum nome. O faraó pergunta, quem te mandou aqui? Quem mandou aqui foi o eu sou. Ué, quem que é ele? Ele falou, eu sou. Eu sou o quê? Eu sou o que sou. Ele não vai falar o nome? Não, ele não fala. Ele fala se ele quer. Ele é poderoso, esse negócio de dar nome, foi ele que inventou. Se você tem um nome ou se você tem um título, foi ele que inventou. A ele a honra, a ele a glória, a ele o poder para todo sempre. Amém? Então o nome de Jesus é muito simples. Jesus, simples. Jesus. Fala aí esse nome glorioso, gostoso. Jesus, Jesus, Jesus. Esse é o poderoso nome. Esse é o poderoso nome. Deus o exaltou e deu um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra, e até debaixo da terra,
e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, para jogar a pá de cal em cima de toda e qualquer potestade que se levantar contra esse nome. Amém? Deus abençoe. Pastor Fernando, lá da Bruxelas, da Bélgica. Pastor Fernando, Deus abençoe a irmã Luciana Canestraro, casal abençoado. Deus abençoe Elza Andrade, Fabiana Santos. Bendito seja Deus, viu? Bom, meus irmãos, estamos falando aqui da glória e da grandeza de Jesus. Colossenses 1:14. Eu gosto desses versículos aqui porque eles exaltam o nome Jesus. Isso aqui não é vingança não, mas isso aqui é uma desforra. Por todo o tempo que eu tinha tanta dúvida, tanta tribulação com relação a Deus, a Jesus, no meu tempo de jovem. Agora, quando eu encontro umas passagens que colocam o nome de Jesus lá em cima. Se bem que tinha uma época, eu já tinha mais de 20 anos, e eu comecei a sentir novamente alguns ataques sobre Jesus, porque eu comecei a ler muito sobre judaísmo, né? Eu até não aconselho você que é novo convertido a ler sobre judaísmo. Tenha muito cuidado, porque muito do judaísmo é altamente anticristão. E faz uma confusão na tua mente, porque se tem alguém que tem habilidade para discorrer no trânsito do saber, é o judeu. Eles têm uma capacidade de articulação fantástica. Então você entra ali meio despreparado, meio cru, você sai de lá desviado. Então, é melhor ficar com o evangelho simples do que você ficar procurando fábulas por aí. Por isso que o apóstolo Paulo já dizia para ter cuidado com as fábulas judaicas. Glorioso e exaltado é Jesus, da forma mais simples. Não precisa nem ficar falando Yeshua, Yehoshua. Não, é Jesus mesmo. Que nem caboclo mesmo, é Jesus. Jesus. Amém? Vamos lá então para Colossenses, capítulo 1, versículo 14 até o 16. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, oh meu Deus, estou sentindo de ler do 12, que é tão gostosa essa parte, dando graças ao Pai que nos fez idôneos, ou seja, dignos, preparados, prontos, idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas. Tem uns pastor picareta aí que entra na maçonaria e começa a dizer que está saindo das trevas para entrar na luz. O que é a luz? É a maçonaria. O que é as trevas? O evangelho é as trevas. Mas são os bandidos, né? Depois que fica rico, fica bobo. Né? O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O primogênito de toda a criação. Oh, aleluia! Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Aleluia! E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Olha o brilho do sol, que bonito o sol, vamos adorar o sol. Olha aqui para mim. Você sabe como é que se pronuncia domingo em inglês? Sunday. Sabe como é que se pronuncia domingo em alemão? Sonntag. Sonntag. A palavra Sonntag e a palavra Sunday significa dia do sol. Porque sol em inglês é sun. Sol em inglês é sun. Em alemão é Sonn. E Tag é dia. E Day é dia em inglês e Tag é dia em alemão. Então Sonntag e Sunday quer dizer dia do sol. Sabe por quê? Adoração ao sol. Isso foi estabelecido por Constantino, imperador que indexou o Império Romano ao cristianismo e adotou o cristianismo como religião universal. Então,
O que acontece? Se implementa um tipo de adoração ao sol, adorar o sol. É tão lindo nós lermos essas coisas aqui, ó. E ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. Ô glória! Tudo foi criado por ele e para ele. O sol foi criado por ele e para ele. Como assim o sol foi criado para Jesus? Por quê? Para glorificar Jesus. Quando o sol nasce, ele glorifica Jesus. Quando o sol se põe no seu ocaso, ele glorifica Jesus. Quando chove, a chuva glorifica Jesus. A estiagem glorifica Jesus. As plantas, os pássaros, todos eles obedecem a Jesus. E adoram e glorificam a Jesus. Só o ser humano que é rebelde, que é um bode cabeçudo, que desobedece a Jesus. A natureza inteira entende que tudo foi feito por ele e para ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Oh, glória! Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Que plenitude estamos falando? Sabe o que é alguma coisa plena? Alguma coisa integral, alguma coisa completa. Ou seja, Jesus era um homem completo. E Jesus é Deus completo. Aleluia. A plenitude. E se ele é completo? Como nós entendemos que alguma coisa é de fato completa? No tocante, por exemplo, a uma divindade. É constituído dos mesmos atributos de Deus. E Jesus tem tudo isso. Você está entendendo por que ele diz eu e o Pai somos um? Você está entendendo por que ele responde a Pilatos? Nenhum poder ele teria se de cima não fosse dado? Você entende por que ele diz o meu reino não é deste mundo? Você entende por que ele diz em Mateus 28, 18, é-me dado todo o poder no céu e na terra? Porque ele é o maior. Amém? Louvado seja Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 1 até o 3. Vamos ver aqui. Hebreus capítulo 1, versículo 1 até o 3. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Está entendendo? O escritor aos Hebreus, eu tenho quase certeza que é o apóstolo Paulo, esse escritor, mas deixa eu quieto aqui. Nem pense em colocar no comentário aí, deixa eu quieto. E havendo Deus antigamente falado de muitas vezes, porque Deus fala em várias vezes, repetidamente, em vários eventos, em várias etapas. Por exemplo, quando falamos aqui de Deus falando muitas vezes, Deus fala no tempo da inocência, com Adão. Deus fala no tempo da consciência, quando Adão sai do paraíso. Deus fala no tempo do governo humano. Deus fala na época ali que antecedeu Noé, Deus dizendo, eu não vou contender com o homem porque ele é carne. Deus fala no tempo dos patriarcas, falando com Noé, falando com Abraão, com Isaac, com Jacó. Falando no tempo da lei, Deus fala com Moisés. Depois da lei, Deus fala com os juízes. Daí, depois do juiz, Deus fala com os reis. Deus fala com Davi, né? Depois dos reis da monarquia, Deus fala no tempo do exílio. Deus fala com Daniel. E depois de falar com Daniel, voltando do exílio, Deus fala através dos profetas, de novo, de Ageu, de Malaquias, de Zacarias. E daí depois Deus fala através do Espírito Santo, falando com Maria, falando com Isabel. E daí, por último, aqui ó, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós, falou-nos nestes últimos dias por quem? Pelo Filho. Através de Jesus. A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo. Ô glória! Quer saber o tamanho de Jesus? Quer saber a glória de Jesus? Quer saber? Então me acompanha no verso 3. O qual, sendo o esplendor da sua glória, sabe quem é Jesus? Ele é o esplendor da glória de Deus. Ele é o brilho da glória de Deus. Alguém diz assim, puxa, Deus é grande. Que grandeza extraordinária. Daí Jesus fala, não chame grandeza extraordinária, chama o nome disso Jesus, porque eu sou a grandeza do meu Pai. Eu sou o esplendor do meu Pai.
Está vendo esse esplendor? Que lindo esse esplendor. Não chame de esplendor, chame de Cristo, chame de Jesus, porque sou eu esse esplendor. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Você quer saber quem que é Deus? É só olhar para Jesus. Ele é a expressa, ele é a materializada, podemos dizer assim. Ele é a realização da imagem de Deus. Isso é Jesus. Por isso que ele diz lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, o quê? Vem ao Pai. Ele poderia dizer, ninguém vai. Mas por que ele diz ninguém vem? Porque para chegar no Pai tem que passar por ele. Por quê? Porque ele é a imagem do Pai, ele é o Pai, ele é a essência do Pai. Entendeu? Entendeu bem? Não entendeu bem? Então estamos empatados, porque eu também não entendo, eu quero entender isso melhor lá no céu, lá nós vamos entender melhor. Amém? O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas. Pastor, como é que o sol fica lá? Ou melhor, como é que a Terra realiza esse movimento de translação das 24 horas, das 365 dias e 6 horas, e esse movimento da rotação das 24 horas? Como é que acontece isso? Religiosamente, basta ter um relógio. Como é que isso acontece? Como é que o sol não se afasta de nós para a gente morrer torrado? E não se afasta para a gente morrer congelado, não se aproxima para a gente morrer torrado? Como é que acontece isso? Isso parece um relógio que funciona de uma forma esplêndida. A resposta está aqui, ó. Sustentando todas as coisas. É Jesus que sustenta. É Jesus que segura, que mantém. É Jesus. Pela palavra do seu poder, poderíamos dizer que era pelo poder da sua palavra, né? Que ele falou uma palavra e tudo ficou sustentado. Não. É pela palavra do seu poder. Ou seja, ele tem o poder. Só que ele é tão maravilhoso, tão misericordioso e tão acessível e inclusivo que ele profere uma palavra. O poder dele é expresso em palavra. Pela palavra do seu poder. É quando ele tem o poder. Alguém diz, puxa, ele tem tanto poder, mas diz assim, só que eu vou deixar isso fácil para vocês entenderem. O poder que eu tenho. O meu poder vai ser revelado. Sabe como é que eu vou revelar meu poder? Sabe como? Palavra. Oh, mas eu pensei que a revelação de Deus era Jesus. Sim, mas aí que você vai para João 1:1, no princípio era a palavra. No princípio era o verbo. A palavra logos do grego é palavra. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo é o quê? Era Deus. Então é Jesus, pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Antigamente, quando o sacerdote oferecia as suas vítimas, primeiramente ele oferecia pelo perdão do pecado dele mesmo, depois do pecado do povo. Jesus fez diferente. Como ele não tinha pecado nenhum, ele não precisou disso. E os sacerdotes repetiam o seu sacrifício anualmente, o chamado Yom Kippur. Jesus ofereceu uma vez só e não precisou repetir. Sabe o que repete? O que repete? É aquilo que é imperfeito e precisa de correção. O sacrifício de Jesus foi feito uma vez só, porque foi o sacrifício, sabe o quê? Perfeito. O sacrifício de Jesus foi o sacrifício perfeito. Aleluia. É tremendo, né, meus irmãos? Tremendo. Deus Espírito Santo. Bom, para mim não me prolongar muito aqui, o Deus Espírito Santo. O Espírito Santo é o Deus que santifica, agindo nas pessoas. Sabe o que tem muitos crentes que não tem noção mais do que é pecado e o que não é? E para ele nada é pecado mais? Porque não tem o Espírito Santo. Sabe por que tem muitos crentes que vivem uma vida como se não existisse juízo? O julgamento de Deus sobre a terra, e ele pensa que o mundo é uma oba-oba, e que no céu Deus vai fazer uma arrebentona. Eles são os adeptos do universalismo,
que Deus vai salvar todo mundo no final. É perigoso salvar até o capeta, porque eles não têm o Espírito Santo. Sabe por que tem muitas pessoas que são até crente e são injustas? Subornam. São seduzidos pela propina com facilidade, porque eles não têm justiça nos seus corações. E quem coloca isso no coração do homem é o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Exatamente. Espírito Santo. O Espírito Santo nos ensina e nos influencia, nos transforma, nos consola e nos guia. João 14, 26. Vamos ler aqui. João 14 e 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Novo convertido, busque o Espírito Santo. Busque. Peça para Deus te batizar no Espírito Santo. A moda antiga, isso. Não é a moda antiga aqui no sentido de nós sermos saudosistas, não. A igreja primitiva buscava o batismo no Espírito Santo, buscava a unção do Espírito Santo, buscava a plenitude. Busque. Você dobra teu joelho na tua casa mesmo e começa. Glória, 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 glória. Por que glória, glória, glória? É uma fórmula mágica, pastor? Não, você está glorificando a Jesus. Existe um texto muito interessante na Bíblia que diz que o Espírito Santo não havia sido dado porque Jesus não havia sido glorificado. Historicamente eu entendo assim, que o Espírito Santo ainda não tinha descido porque Jesus não tinha subido ao céu para retomar a sua glória. Mas num sentido de aplicação, e num sentido didático, para nós recebermos o Espírito Santo nós temos que glorificar Jesus. E é Ele quem batiza, com o Espírito Santo e com fogo. Então vai buscando o batismo no Espírito Santo, ora, busca, clama. Quando menos esperar você está chorando. Quando menos esperar você está falando línguas estranhas. Quando menos esperar você está tendo revelações de Deus. Você começa orando meia hora por dia. Quando vê você está orando 1 hora, 2 horas, 3 horas, né? Que gostoso, que gostoso. Né? Os crentes modernos não gostam que fale de oração, né? Mas tem que orar. Tem que orar. Tem que orar, 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 orar. Tem que buscar Deus. Buscar o batismo no Espírito Santo. Posso dar uma sugestão? De madrugada. Nós temos uma campanha de oração da meia-noite até 00:30 com a diretoria. Todo dia tem um diretor diferente orando no rádio. E nós estamos aqui em campanha de 40 dias. Buscando o poder do Espírito Santo para vencer o mundo, para vencer o pecado. Para vencer tudo aquilo que o diabo está propondo aí para derrubar a nossa vida espiritual, tem que estar em oração. Vocês pensam que um crente batizado não é tentado? Claro que é. Você acha que um pastor não sofre tentações por parte de Satanás? Claro que sofre. Aliás, num nível até um pouquinho mais avançado. Se alguém duvida, entendamos o que aconteceu com Cristo, Filho de Deus, lá no deserto. Depois de 40 dias de jejum, alguém pensa, ele jejuou 40 dias, o capeta não vai nem passar perto dele. O capeta tem tanta ousadia que transporta ele para o pináculo do templo. Depois que ele está lá, o Satanás transporta ele para um lugar alto para mostrar os reinos do mundo, depois de ter jejuado 40 dias. Você está pensando que o jejum é para repelir o diabo, para ele não ficar perto de você? O jejum é uma arma para você vencer Satanás e expulsar o demônio das pessoas oprimidas. Ou às vezes expulsar vícios que querem dominar você. Mas o diabo se afastou de Jesus, de acordo com Lucas capítulo 4, por um tempo. O diabo vivia ali, usando os gregos para elogiarem Jesus, usando os judeus para aclamarem Jesus como rei dessa terra, usando Pedro para tentar influenciar na negação de Jesus do seu sacrifício na cruz do Calvário. O diabo nunca se afastou. Aquela aflição de Cristo no Getsêmani. Meus irmãos, pode ter certeza que Satanás estava ali para ajudar a piorar as coisas. Quando Pedro nega Jesus, a Bíblia diz que Satanás queria cirandar Pedro como trigo. A traição de Judas Iscariotes, a Bíblia diz explicitamente que Satanás entrou nele. Pensou? Meus irmãos, é muito sério.
E Jesus em oração e jejum constante, né? Por isso eu peço aos irmãos, sempre se encham do Espírito Santo. Isaías 61 descreve o modus operandi, a forma de trabalho do Messias, 600, 700 anos antes. Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim. Está. Este celular está na minha mão. Mas eu não posso dizer esse celular é na minha mão, porque ele não é uma parte do meu corpo. Por isso eu entendo que Isaías diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele teve uma revelação. Agora lá em São Lucas capítulo 4, o Senhor Jesus fala diferente. O Espírito do Senhor é sobre mim. Alguém diz, mas por que lá em Isaías está sobre mim? Nós temos que prestar muita atenção no verbo to be. Temos que prestar muita atenção no verbo ser e estar. Nesses verbos. Principalmente no tocante à Bíblia Sagrada. E os judeus sabem desses detalhes. Quando Jesus diz, o Espírito do Senhor é sobre mim, nós temos que entender aqui que parece ser uma sutileza gramatical. Jesus dizendo assim, o Espírito do Senhor é sobre mim, porque ele nunca saiu. Sempre esteve aqui. Por exemplo, eu não posso dizer que eu sou o pastor de Curitiba. Mas eu digo, eu estou como pastor em Curitiba. Por quê? Antes de mim já tiveram vários outros pastores, até muito mais usados que eu, por sinal. Inclusive um deles, o pastor Lorival de Almeida, já passou por Curitiba. Então, eu estou como pastor em Curitiba e amanhã virá outro pastor dirigir Curitiba. No futuro, né? Então, eu estou como pastor. Mas eu dizer, eu sou o pastor de Curitiba, eu não posso dizer isso. Porque por mais que, de uma forma ou outra, acontecesse de eu ficar estabilizado como pastor de Curitiba, antes de mim já tiveram outros. Então não tem como dizer eu sou o pastor. Não tem como dizer isso. Não tem como. Da mesma maneira é Jesus, quando ele diz, o Espírito do Senhor é sobre mim, é porque nunca saiu de mim. Sempre esteve. Antes de eu nascer, já estava cheio do Espírito Santo no ventre da minha mãe. Quando eu nasci, tudo, a concepção, a gestação, tudo pelo Espírito Santo. Com 12 anos, no meio dos doutores, tudo pelo Espírito Santo. Sendo batizado, quando meu pai brada lá de cima, este é meu filho amado em quem me comprazo. Eu, o filho, estou sendo ali batizado por João Batista, e o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba, testificando. A pomba, no hebraico a palavra pomba é Ionar, ou Jonas. E quando a pomba está em cima de Cristo, a pomba está dizendo assim, ó, tu és mensageiro. E tu veio para evangelizar os pobres e trazer a palavra da salvação. O Espírito Santo, temos que ter o Espírito Santo em nossas vidas. Quem entendeu, diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Aleluia. Gálatas 4 e 6. Gálatas 4 e 6. Gálatas 4 e 6. Gálatas capítulo 4, verso 6. E porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama o quê? Abba, Pai. Isso nos dá um senso de filiação. Abba, Pai. Oh, glória. É lindo, né? Abba, Pai. Todos nós temos a necessidade de ter o Espírito Santo, porque é Ele quem vai controlar a nossa vida, quem vai nos ensinar todas as coisas, para que possamos ser obedientes à palavra de Deus. Nós podemos até ter o pastor, ter um tutor, ter um ensinador do batismo, né? Mas o Espírito Santo é quem nos ensina diariamente, e ensina mesmo, e nos dá direções e até revelações. Quantas coisas o Espírito Santo revelou, falou comigo? Quantas e quantas, né? Amém, meus irmãos? Aleluia. Sem Ele, não poderemos vencer e também não seremos nada. Quando nós aceitamos a Jesus, esse Espírito Santo vem morar dentro de nós. Amém? Mas eu peço aos novos convertidos, busquem o batismo no Espírito Santo. Busque na madrugada. Peça para Deus falar contigo.
Peça para Deus te encher do Espírito Santo, te dar os dons espirituais, dom da palavra, dom da revelação, dom de maravilhas, dom de cura divina. Peça para Deus. Amém? Deus quer usar, Deus quer entregar estes dons gratuitamente. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, vamos fazer a oração da fé, meus irmãos? Vamos? Deus abençoe os novos convertidos. Estou feliz com vocês aqui. Estamos estudando juntos, aprendendo. Eu nunca tinha lido esse manual inteiro sozinho. Pois agora estamos lendo ele, né? Um manual muito bem elaborado. E você que não tem, você é novo convertido, você pode baixá-lo gratuitamente. Vou pedir para o meu filho aqui disponibilizar um que foi impresso. Ó. Você pode baixar este manual aqui, ó. Ó, Manual do Batismo da Igreja Pentecostal Deus e Amor. Como é que você vai baixar ele? Lá na página da Igreja Pentecostal Deus e Amor. Lá na página, no site www.ipda.com.br. Lá diz bem assim: faça o download do manual bíblico, né? Faça um download do manual do batismo. Tá bom, meus queridos? Deus abençoe a todos. Hoje é dia de ensinamento bíblico. Glory to God. Oh yes, it's real, it's true. Glória a Deus, glória ao Senhor Jeová. Estamos no ar. Deus abençoe o Edmar dos Santos, que está nos apoiando ali na retaguarda. Deus abençoe os irmãos dos transmissores. Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Que maravilha. Glória a Deus. Eu creio que o diácono Valdeci Porcino da Cunha está conosco também, né? Nosso irmão Gesiel Cunha, que é o nosso gestor. Deus abençoe, somos uma equipe, trabalhamos unidos, em família, e Deus tem abençoado o seu povo poderosamente. Glórias a Deus, que maravilha. Vamos fazer a oração da fé, meus irmãos? Nosso irmão Clério, Deus abençoe o irmão Clério, lá nos transmissores. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Vamos orar. Grande Deus, poderoso e eterno Pai, abençoa, meu Deus, o teu povo, dai graça, dai saúde, dai livramento e proteja, meu Deus, com teu poder. Dai vitória, Senhor. Livre e guarda, meu Deus, do mal. Livre e proteja, Senhor, com o poder da tua santa palavra. Dai, meu Deus, a tua força, a tua vitória, a tua virtude. Ensina teu povo, Senhor, a se humilhar e a obedecer a tua palavra, guardando, obedecendo. Sim, meu Deus, recebendo poder cada dia mais para vencer os dias maus, os dias difíceis e atribulados desta vida. Venha nos segurar em tuas mãos, venha nos encher, nos fortalecer com teu poder, a tua misericórdia. Santo Deus, poderoso e eterno Pai, atenda, meu Deus, a oração deste lugar, que nós estamos aqui te adorando neste lugar, e este lugar é a nossa casa, este lugar é a casa deste irmão, desta irmã. A tua palavra nos diz do local de adoração dos verdadeiros adoradores, e agora que nós estamos te adorando, através, meu Deus, desta plataforma da Igreja Pentecostal Deus e Amor, esta igreja santa, revelada por Deus, estamos aqui adentrando os lares e te adorando, apesar de estarmos impedidos pela circunstância de te buscarmos no templo, Senhor, mas nós estamos aqui te buscando neste lugar, neste momento. Te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui diante de tanta gente, dezenas de pessoas, estudando a tua palavra conosco. Obrigado por o Senhor também abrir a minha mente, para que eu possa entender mais as coisas do Senhor. Venha nos abençoar, nos ajudar, nos dar vitória e o livramento, nos acoberta, Senhor, com o teu sangue, Senhor, com o poder da tua palavra, Senhor, e nos dai a tua vitória completa, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Amém, meus irmãos. Deus abençoe e guarde. Deus nos livre e nos proteja. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Que Deus possa proteger nossa família de todo mal. Amém, meus irmãos. E fiquem firmes. Oh, glória a Deus. Jesus está conosco no nosso barco, né? Oh, glória a Deus. Apesar das tempestades, nós não conseguiríamos sobreviver sem Jesus. É verdade. Aleluia. Deus abençoe. Vamos despedir bem alegre. Hoje, não se esqueçam, 22h30, pastor Luiz Andreu Rubio conosco na nossa programação. 22h30. E às 22h nós já estaremos aqui na cobertura completa de preparação. É o nosso posto volante, o nosso home posto volante, nosso posto volante domiciliar, através do nosso programa, Alguém Ora por Mim. Oh, glória. Meus queridos irmãos, deixa eu falar algo para vocês.
Muito em breve vai chegar o batismo, né? Nós vamos realizar o batismo, muito em breve, mas mantenham a calma, vão se preparando, vão se adequando à doutrina básica, elementar e fundamental, estudando a palavra de Deus, né? Vamos lá, vamos aprender, vamos estudar, vamos nos dedicar. Você que é novo convertido, você, meu irmão, minha irmã, você é um crente a partir de agora. Você vai abandonar as roupas mundanas, profanas, as roupas que são ditadas pela moda, né? Tem muitos crentes que fazem até questão de exibir que são fiéis aos ditames da moda, né? E existem algumas grifes até que de fato fazem sucesso através da própria propagação de quem usa aquelas vestes. Mas agora nós não somos mais escravos da ditadura da moda. Não, nós somos servos de Cristo. Então a roupa de um crente é uma roupa bastante básica, uma roupa simples, né? Uma roupa modesta, é uma roupa social. Eu digo isso aos irmãos. Os irmãos se vistam com uma roupa social. Nós sabemos que existe essa questão da ditadura fashion. E hoje para os homens existe uma moda de roupa muito apertada, né? É a moda slim. Com certeza tem uma tendência, tem objetivos de por que a alta costura preconiza estes detalhes. Já existe um porquê, nós sabemos porquê, sabemos. Mas quem quer se vestir adequadamente, quem quer ser fiel, dá um jeito. Da mesma maneira a saia, tem irmãs que dizem, mas não tem saia para vender. É difícil encontrar uma saia de crente. A gente procura, irmãos, um número maior. Se for o meu número vai ficar muito apertado, muito justo, muito curto. Procure um número maior, minha irmã. Compre uma saia maior. Mas daí vai ficar muito desproporcional. Irmã, leva numa costureira. Além do mais, o Espírito Santo testifica contigo, minha irmã. Qual que é a roupa que agrada a Deus? Você chega lá na frente do espelho, né? Você dá uma olhadinha para o espelho. Se você estiver na carne, você vai dizer, espelho, espelho meu, diz quem é mais bonito do que eu. Se você estiver em espírito, você vai chegar na frente do espelho, você vai dizer, Espírito Santo, diga para mim qual que é a maneira adequada para me honrar o nome de Jesus, para não servir de escândalo nem de tropeço, para não servir de murmuração para as pessoas mais fracas na fé, e não servir também de escárnio entre os fariseus que querem até apresentar um tipo de santidade além do que de fato eles têm no interior. Nós temos que ter modéstia, se vestir como crente, né? E até tem umas irmãs que gostam de usar salto muito alto, tem que ter cuidado aí que salto alto está dando dor nas costas, né? É bom, a coluna agradece. Roupa curta também, agora nesse inverno é perigoso pegar gripe. Cuidado, o corona está por aí. É bom se agasalhar. É bom não usar aquela saia para cima do joelho, muito curta. Coloque a saia adequada, para baixo do joelho, sentada. 4 dedos para baixo do joelho, sentada. Mas isso é feio. Eu quero ver você dizer que é feio isso para alguns dos integrantes do parlamento europeu, do parlamento alemão, do parlamento belga, do parlamento russo, do parlamento inglês, do parlamento italiano. Esse pessoal tem indumentárias, são vestes e muito bonita. Estilo clássico. Saia para baixo do joelho, nada de sensualizante, nada de vulgar, nada de lascivo, né? Tudo muito bem trabalhado. Tudo muito bem trabalhado, né? Da mesma maneira, um crente não vai vestir ternos estranhamente escandalosos, apertados, né? Apesar da moda slim, da moda extravagante, eu digo aos irmãos, quando nós queremos ser fiel, a gente dá um jeito. Quando eu era novo convertido, eu não tinha roupa de crente. Eu só tinha roupa da Zump, Zap, Fórum, Triton, Levi's, Pura Mania, Coach, Nike, Reebok, ASICS, Mizuno, Fila. Eu usava só roupa de grife, só roupa cara. Só roupa cara. Né? Daí eu fui para a igreja vendo os irmãos todos usando roupa simples, mas todos suados, cheio do Espírito Santo, falando em línguas, cheio do poder de Deus, eu pensando comigo, rapaz, talvez seja até pela questão da roupa, né? Não vou dizer que seja, viu, irmãos? Mas, sabe, eu comecei a entender, eu comecei a sentir, puxa vida, esses irmãos parecem ser tão felizes com essas roupas simples. E eu com toda essa roupa bonita, cara,
toda essa minha vida glamurosa, fundamentada na moda, parece que eu estava ali desfilando para o São Paulo Fashion Week. E não era feliz, depressivo, angustiado, doente, parecia um morto-vivo andando na face da terra. Só que eu não tinha as roupas de crente. Falei, e agora, o que eu vou fazer? E eu muito alto, muito magro também, desproporcional. Comprava lá uma calça 44, ficava curto embaixo. Mandava apertar, ficava estranha a perna. Sabe o que eu fiz? Eu comecei nos brechó. Brechó são lojas de roupa usada. Comecei lá nos brechó, né? Fui lá nos brechó, comecei a experimentar uns modelos de roupa que vinha da Europa, dos Estados Unidos, e a numeração é diferente. E daí comecei a encontrar roupa boa por lá. Sabe o que eu fiz? Comecei a comprar minha roupa tudo nos brechó. Camisa, nos brechó. Calça, nos brechó. Roupa nova, roupa boa. Né? Tem gente rica, gente que tem dinheiro. E sabe o que Deus me deu de presente? Muitas dessas roupas novas, que eu falei, que eram usadas, né, mas estavam em estado de nova, eram ainda, para abençoar ainda, era roupa de marca boa ainda. No brechó eu encontrava. Né? Armani, Yves Saint Laurent e tantas outras grifes aí, só que daí do outro estilo de veste, né? Já não o estilo casual, o estilo esportivo, mas no estilo social. E é o que eu aconselho aos irmãos. Tá bom, meus queridos? Deus abençoe a todos e não se frustre, não se envergonhe de você ser crente e se vestir com roupa social, não. Até se você for lá em Brasília, tem um pessoal lá que veste terno lá em Brasília, né? E tem alguns lá que estão aí com a vida toda torta, né? São ladrões até alguns, né? E se vestem com ternos, e todos eles têm as suas indumentárias e são obrigados a isso. Não que nós queiramos aqui ditar alguma coisa, mas a maioria dos nossos irmãos já se veste assim, então vamos nos manter. Amém, irmãos? Deus abençoe meus queridos novos convertidos, Deus abençoe também os que estão conosco agora participando do nosso ensinamento, que Deus os abençoe e os guarde e os livre de todo mal. Vamos despedir. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus.